hoje nós vamos falar mais uma parte da questão dos milagres, né, em relação às leis científicas, e em particular hoje nós vamos explorar aqueles tipos de ditos milagres que na realidade acontecem ou aconteceram e acontecem também porque as condições naqueles momentos foram alteradas em relação às condições que eu tenho hoje, né? Condições do quê? Condições de temperatura, pressão, de tipo de atmosfera, de consciência nossa, de consistência dos nossos corpos, de consistência dos nossos veículos, do domínio dos nossos corpos, quer dizer, várias alterações, obviamente, que, né, nós nunca fomos tão igual nós somos hoje, nós estamos sempre evoluindo, né? Cada vez mais evoluindo para estágios diferentes, seja de consciência, de qualidade de corpo, de lições a aprender, etc. E tal. E aí, nesse sentido, a gente vai discutir um pouco sobre algumas condições, né? Obviamente, a palestra aqui, ela não te dá o tempo para você conseguir discutir todas as alterações de condições que nós tivemos até hoje e colocar os ditos milagres nesse sentido, mas vamos dar alguns exemplos aqui para que depois vocês possam estudar com tempo, em casa e ao longo da vida de vocês de estudos, para vocês descobrindo outros milagres em diferentes condições e falar, pô, que interessante, esse negócio aconteceu justamente naquela época que éramos assim, pô, faz sentido, opa, peraí. Então naquele tempo, realmente, se isso acontecesse, realmente era um milagre. Hoje não, hoje eu já sei que é assim, mas lá não sabia, né? Não tinha nem condições de fazer. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Na verdade eu vou explorar um exemplo, só que esse exemplo é meio tão complicado que vai durar quase a palestra inteira. Porque para eu explicar a condição, eu vou ter que rever com vocês alguns conceitos do esquema de evolução da Rosa Cruz, né? E aí aquelas pessoas que já sabem, é bom rever, né? E as pessoas que ainda não sabem vão ter a oportunidade de ver a profundidade do conhecimento da Rosa Cruz nesse sentido, né? E as pessoas que tiverem dúvidas, está aí uma excelente oportunidade para tirar essas dúvidas, tá? Vocês viram que eu mudei a cor da cortina, certo? Todo mundo viu? Bonitinho, né? Começa a fazer as pesquisas aí. Então vou começar primeiro a conceituar o que é uma lei científica e o que é um milagre. De novo, eu sempre faço a retrospecção para a gente firmar esses conceitos. As pessoas perguntam, né? Mas o que é milagre? O que é a lei científica? Não, milagre não existe, tudo é lei, né? E aí quando você começa a procurar quais são os conceitos que hoje é admitido pela lei científica, você vê que há espaço para mais coisas do que lei científica, né? Afinal de contas, a lei científica é alguma coisa baseada em algum fenômeno que acontece com alguma regularidade, que você consegue observar e que você consegue repetir isso, né? Então você tem um padrão de observações no mundo, essas coisas você consegue replicar, você consegue copiar, você observar de uma maneira consistente e repetida, e aí você baixa uma lei científica, né? Aqui tem 3 exemplos, né? Lei da inércia, né? O caminhão para aqui, esse cara continua andando, né? Continua indo, inércia. A lei da gravidade, né? Maçã caindo na cabeça do rapazinho, coitado. E é aquela lei de ação e reação, né? Você bate aqui e recebe ali, bate aqui e recebe ali, certo? As leis de Newton. Mas existem muitas outras leis científicas, tá? Agora, milagre já é alguma coisa diferente disso, né? Milagre é alguma coisa em que é dito que é extraordinário, à luz dos conhecimentos, dos sentidos até então disponíveis, né? Então, qualquer coisa que eu não consigo perceber com os meus 5 sentidos, né, e que não existe nenhuma lei científica para me provar, algum instrumento que eu consiga identificar, muitas vezes é admitido como milagre. Ah, isso é um milagre, porque eu não consigo saber de onde é que apareceu esse trem, né? Também não tem uma explicação científica hoje, teve muitas coisas no passado que era dito milagre, que hoje tem explicação científica, deixou de ser milagre, né? Mas tem muitas coisas que até hoje continuam sendo milagres e que sempre serão, enquanto a ciência tiver como base sólida qualquer coisa da região química do mundo físico. Ué, se eu consigo só observar coisas da região química do mundo físico, qualquer coisa que aconteça nas outras regiões dos mundos superiores, se eu observar a partir daqui, eu tenho que dizer que é um milagre, porque eu não consigo observar, não consigo trazer esse negócio de lá para cá, certo? Então, aqui estão os 2 conceitos. A outra coisa interessante que a gente sempre revê é o motivo pelo qual a gente utiliza a Bíblia para exemplificar esses milagres, né? Pode utilizar qualquer outro livro, né? Por que a gente usa a Bíblia? A gente usa a Bíblia por uma questão óbvia que a gente aprende no ensinamento de Rosa Cruz, né?
que ela foi dada por uma classe de anjos que, enquanto funcionam como anjos do destino, eles são responsáveis por dar a cada um de nós exatamente o que nós necessitamos do nosso desenvolvimento. E além disso, eles estão acima de todo erro. Erro no conceito relativo, certo? Porque a sabedoria é relativa. Então eles estão acima de todo erro a partir do nosso ponto de vista, certo? Então, para nós, olhando de cima para baixo para cima, os anjos do destino, eles estão acima de qualquer erro. Eles dão exatamente o que nós necessitamos. Então a Bíblia é um livro básico de qualquer estudante da Rosa Cruz. Isso é muito importante as pessoas saberem, né? Ah, mas ela é totalmente deturpada, tem coisa lá, tem coisa cá. É para ser assim mesmo, porque o objetivo do estudante Rosa Cruz, enquanto estudante da Bíblia, é aprender a ler as entrelinhas. Por isso que nós temos um curso, Ensinamentos Bíblicos da Sabedoria do Centro Ocidental, justamente para ajudar a gente a separar o joio do trigo, né? Ok? E por isso que nos próprios livros da Rosa Cruz vocês encontram um monte de citações bíblicas situadas exatamente onde elas devem ser situadas, para a gente não ficar, né, achando que devemos procurar a Arca de Noé até achar, né? Certo? Ok? Vamos lá. Então esse é o motivo, né? Existem 4 características importantes de milagres escritos na Bíblia, né? O primeiro é que nós estudamos nas palestras anteriores, né? Que está lá no YouTube também, e também distribuindo para as pessoas que participam aqui, né? Todo esse material, são aqueles que são, na realidade, alegorias, né? Então eles não são considerados como registros de observações científicas, porque na realidade aquilo lá é uma simbologia muito forte que nos traz um conhecimento muito profundo do momento que aconteceu lá atrás, né? Alegorias. Existe um outro conjunto que nós já estudamos também, que são aqueles milagres que na realidade eles não contradizem as leis científicas conhecidas. Eles simplesmente revelam-se num extraordinário momento que ocorreu. Por exemplo, se alguém chegar aqui e falar assim, que cai um raio aqui e cai um raio aqui, você fala, nossa, é um milagre cair um raio aqui. Só que se essa pessoa tiver o conhecimento de saber que está quase prontinho para cair um raio, a chance de cair um raio aqui aumenta pra caramba. Não é verdade? Não é? Então, se eu sei que exatamente o momento em que vai dar o eclipse solar, e eu chego e falo assim, vou fazer ficar noite aqui. Atenção, ficou noite. Nossa, milagre, né? Aí você vai descobrir pelos cálculos astronômicos, pô, sacanagem. Era para ficar noite mesmo, porque era um eclipse solar total nesse momento, certo? Tá? Então, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, muito interessante, é aqueles que também, eles parecem que contradizem as leis científicas, mas na realidade, as condições daquele momento é que foram alteradas, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Um pouco mais de detalhes. E o último tipo de milagre, que eu vou ter que quebrar lá, acho que com 3 ou 4, que é muita coisa, tá? É esse aqui que é o mais bonitinho, o mais legal de todos, tá? É aquele que aconteceu quando a lei científica não era conhecida. Certo? Então esse aqui vai ser bacana. Esse aqui é o mais complicado de todos, mas é o mais bonito e é o que mais intriga a gente em relação aos nossos parcos conhecimentos atuais, tá? Bom, então vamos ver esse tipo de milagre que eles parecem até contradizer as leis científicas, mas na realidade eles ocorreram numa condição de evolução nossa que em relação à atualmente estava totalmente alterada, né? Um exemplo dessas condições alteradas em relação ao que nós temos hoje é quando a gente, né, nós como seres humanos, né, no nosso estado de evolução, nós éramos guiados em tudo pelo que nós conhecemos como espíritos de raça, certo? Ou estavam sob a égide das religiões de raça. Hoje nós estamos sob a égide de que religião? Ninguém sabe qual a égide da religião que nós estamos hoje? Ai, fala aí, gente. Cristã, né? Então, na realidade, nós estamos sob a égide da religião cristã, mas nem todos nós somos cristãos. Oi? O cristianismo popular. Exatamente. Mas nem todos nós somos cristãos, né?
Nós estamos à disposição essa religião como um método de aprendizagem e de religação com aquele que nos criou, que nós conhecemos com o nome de Deus. Né? Naquela época não, naquela época nós só tínhamos a religião de raça, não existia a religião cristã. Inclusive, não é que não existia, o verbo é diferente. Não sei se vocês repararam, mas o verbo que se usa na filosofia Rosa Cruz é de que não é existência. Não estava inaugurada. Você prestaram atenção nessa palavrinha? É diferente uma coisa ser inaugurada e uma coisa passar a existir, concorda? A religião cristã existe há muito tempo, certo? Só que nós é que não tínhamos corpos e veículos suficientes, certo? Para aprender através da metodologia que ela utiliza. Nós vamos ver aqui mais para frente a questão de Daniel, a questão de Josué, a questão de Melquisedeque, a questão de Enoque, a questão desses carinhas aí que a gente ouve falar, tá? São bem anteriores. Mas naquela época não, naquela época nós só tínhamos a religião de raça, a gente obedecia aos espíritos de raça, o que eles falavam a gente fazia, se a gente não fizesse a gente sucumbia, certo? Não é verdade? Olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, e tudo aquilo que obviamente já passou na nossa vida e que hoje obviamente ninguém mais faz isso, não é verdade? Não é mesmo? Viu o que aconteceu com a nossa irmã, acabou de acontecer com a nossa irmã lá no Guarujá, né? Lá olho por olho, dente por dente. Aqueles nossos irmãos e irmãs, o que eles fazem? Reavivam esse resquício muito forte de religião de raça e não querem saber. Aí depois se arrepende, chora, aí não sei o que, tatati, papapi. Mas na verdade aconteceu, foi aquilo lá mesmo, né? Resquícios da religião de raça em que eu faço justiça com as próprias mãos, né? Nós temos bastante exemplo disso hoje em dia, né? Bom, o segundo motivo dessa condição é porque nós estávamos passando pelo que é conhecido na filosofia Rosa Cruz como a Era de Touro. Escorpião. Touro, oposição, escorpião, certo? Numa época chamada pela terminologia Rosa Cruz, a época Atlântica. Quer dizer, essa já de novo uma condição diferente. Outra condição interessante, diferente da de hoje, é que os avançados, nós, enquanto avançados naquele sistema de evolução, né, se qualquer um de nós aqui, lá naquela época, nós fôssemos avançados, né, que nós aprendesse as lições, a gente estava apto para construir corpos com uma competência, densidade, sincronicidade, concentrização e nível de consciência conhecida na terminologia Rosa Cruz como raças semitas originais, certo? A raça semente, a raça raiz da época Atlântica, escolhida por Jeová para ser semente das raças da época, certo? Alguns de nós aqui provavelmente estariam lá, e muitos de nós naquela época não estavam lá, né? Ainda bem que a gente não sabe, senão a gente ia botar o quê? Uma medalhinha aqui, né? Uma medalhinha, uma coroa, um anel. Hã? Eu estava lá. Isso, eu estava lá, um luminoso aqui, né? Certo? Bom, e a outra condição é que essa é uma das mais interessantes, é que naquela época, naquela condição que eu estou exemplificando agora, nós estávamos iniciando a utilização de algumas coisas importantes. Cérebro, memória e o nosso veículo mente, que a gente tinha acabado de ganhar como átomo semente. Muitos de nós. Outros de nós, não. Restas de nós não quisemos e fomos um pouquinho mais para frente. Mas hoje, logicamente, se todos estão aqui, todos têm átomo semente da mente, certo? Mas naquela época nós tínhamos acabado de utilizar. Então, para a gente, tanto os órgãos, né, como as funções, ou como veículo, era uma coisa muito nova. A gente não sabia direito como é que usava, né? Até hoje não sabe, imagina naquela época, certo?
até hoje a gente titubeia bastante para usar a mente. Muita gente acha que é corpo mental, né? Você fala assim, eu tenho corpo mental. Eu falei, cadê o corpo mental? Mostra para mim o corpo mental. Não tem um veículo, né? Como a gente já aprende na filosofia Rosa Cruz, o veículo mente ainda é uma nuvem em torno da cabeça. Ela vai por aqui, ó, como quase se fosse um capacete, né? Não é um corpo mental, né? Para ter corpo mental você tem que ser iniciado, né? Bom, então essas são as 4 características de uma condição extremamente antiga, né? Que nós, todos nós aqui, enquanto onda de vida humana, estávamos passando, tá? Então eu vou detalhar um pouquinho mais, senão fica muito técnico, né? Vamos falar aqui dos patriarcas anteriores ao dilúvio. Então uma passagem da Bíblia, muito intrigante, que muita gente, vou colocar aqui, você deve conhecer, e que vai servir como exemplo dessas condições diferentes do que nós temos hoje. Então vamos lá. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, com sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi 800 anos, e ainda gerou filhos e filhas. Eita, aqui, 800 anos. Toda a duração de vida de Adão foi 930 anos, e aí, coitado, ele morreu. Morreu novo, né? Mas tem outros ainda, ó. Aí o Sete, quando ele completou 105 anos, ele gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, o Sete viveu mais 807 anos e gerou filhas e filhos, né? Toda a duração de vida de Sete foi de 912 anos. Judiação, morreu mais novo do que Adão, né? Certo? Aí depois veio Enoque, que completou 65 anos e gerou Matusalém. Aí todo mundo conhece Matusalém, né? Aí depois do nascimento de Matusalém, Enoque ele viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração de Enoque foi 365 anos. Enoque andou com Deus, depois apareceu, pois Deus o arrebatou. Novinho, 305 anos, se você basear, se você comparar com Sete e Adão, né? O cara nasceu jovem, morreu jovem, 365 anos, né? Jovenzinho, né? Enoque, tá? Quando Matusalém completou 187 anos, ele gerou Lameque. Depois do acidente de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 962 anos, depois morreu. Você vê que é o cara mais velho de todos, né? Passou Adão e passou Sete, não foi? É mais velhão, por isso que todo mundo fala, quando fala de coisa antiga, né? Fala de Matusalém, certo? Aí Lameque completou 182 anos, gerou um filho, deu o nome dele de Noé, porque ele disse: esse ilustrará em nossas tarefas e no trabalho de nossas mãos, uma consolação tirada do solo, que Yahvé amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos, gerou filhos e filhas, e toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois ele morreu, certo? E por último, o outro patriarca, né, Noé, certo? Completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Aí depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração de vida de Noé foi de 950 anos. Quase chegou a Matusalém, certo? Mas antes disso ele morreu, certo? Olha que você olha assim e fala: caramba, como as pessoas viviam muito na antiguidade, né? Nós não chegamos nem nos 100, imagina eles. Tá? Aí outros tinham sardo, né? Tá vendo como a Bíblia é sacana? Como é que pode? Um corpo não pode viver desse jeito. Corpo denso, nosso corpo provado cientificamente, blá 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 blá, né? Então aí, obviamente, alguma coisa deve ter diferente, né? Em relação, certo? Talvez a capacidade de regeneração da pele, não é verdade? Né? Isso aqui, as plásticas, a alimentação devia ser ótima para você viver 900 anos. Imagina a alimentação, certo? Vegetariano era fichinha nessas horas, né? Certo? Então vamos ver o que aconteceu com isso, né? Aqui daria uma outra palestra, só esses números aqui daria uma palestra legal, tá? Todos esses números aqui têm um significado, uma simbologia muito forte por trás deles. Os próprios nomes têm uma simbologia muito forte por trás deles, tá? A própria localização desses personagens que estamos vendo aqui, certo? Tem uma conotação muito interessante que eu vou falar depois, tá? Quando eu terminar, eu vou falar uma coisa interessante desses carinhas aí. Não dos números, porque senão a palestra não termina muito. Bom,
Então, vamos recapitular agora um monte de coisa, tá? Agora aguentem aí, porque vai vir informação, tá? Hoje, nós estamos num grande dia de manifestação. É o primeiro grande dia de manifestação da onda de vida humana. É o primeiro grande dia de manifestação da onda de vida animal. É o primeiro grande dia de manifestação da onda de vida vegetal e, logicamente, é o primeiro grande dia de manifestação da onda de vida mineral. Mas não é o primeiro grande dia de manifestação nem dos anjos, nem dos arcanjos, nem dos senhores da mente, nem dos senhores da individualidade, nem dos senhores da sabedoria, nem dos querubins, nem dos serafins. Certo? Para esses outros seres, tirando essas 4 ondas iniciais que eu falei, hoje é mais um dia grande de manifestação. Muitos outros para esses seres já tiveram. E para nós, que começamos agora, nesse grande dia de manifestação, teremos grandes participações em grandes dias de manifestação nos futuros. Certo? Não acaba, né? Esse grande dia de manifestação, ele é formado por caminhos de evolução, esquemas de evolução, métodos de evolução, não é? Uma maneira como o Criador, Deus que nos criou, não é? Ele estabeleceu para que as ondas de vida que ele criou pudessem aprender as lições e que todo esse esquema, todo esse aparato que hoje nós vivemos, proporcionar esse ambiente para outras ondas de vidas aprenderem também, certo? Então anjos, arcanjos, estão aprendendo também através do auxílio de ajuda às outras ondas de vida, né? Alguns somente a nós humanos, outros aos humanos e animais, outros aos humanos, animais e vegetais, outros só, certo? Porque os minerais quem cabe somos nós, tá? Mas vamos lá ver então o que é esse esquema de evolução. O esquema de evolução está aqui nesse slide, né? Ele é um caminho, formado por um caminho, pelo qual todos nós passamos. Ele é formado por essas esferas, que na terminologia Rosa Cruz chama-se globos, né? Ele é formado por esse monte de curvinha aqui, né? Que na verdade aqui não dá para perceber, mas ele começa aqui. E na realidade é um caminho que vai, até sair, certo? Esse vai é 7 voltas. Então ele vem aqui, faz 7 voltas aqui, vai para o outro lugar, tá? Esses lugares chamam períodos. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que cada período, né, cada um desses aqui, é composto de 7 globos, ou 7 esferas, de diferentes densidades, né? Dá para perceber aqui, esses risquinhos aqui significam densidade, certo? E cada um de nós, todos nós aqui, passamos por esses grupos de diferentes densidades 7 vezes. Terminou aqui, eu vou para um lugar aqui que não posso colocar aqui, não dá, porque senão fica poluído, chamado noite cósmica, onde eu passo por mais 5 globos obscuros, né, de assimilação e ensinamentos. Depois eu começo no outro período. Aí eu faço a mesma coisa, 7 vezes aqui, 5 globos noite cósmica, vou para esse. Papapicou para esse, papapicou para esse, papapicou para esse, papapicou para esse, certo? E daqui acabou o período desse grande de manifestação. Eu saí aqui na 7ª revolução desse período, tá? Então, esses riscos que eu estou falando aqui são as densidades que são traduzidos com o nome de mundos e regiões, do qual são formados esses globos que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, no período de Saturno, esses 2 primeiros globos aqui, ó, o primeiro que eu passei e o último que eu passei, ele era formado por material do mundo espírito divino. Agora esses 2 aqui já eram do mundo espírito divino, um pouquinho mais denso. Esse aqui é formado pela região do pensamento abstrato, ou seja, é formado só de ideias. Ideias. Como nós temos sólidos, líquidos e gases, se eu estou aqui, eu só tenho ideias. Né? Material da região do pensamento abstrato são ideias. E o globo mais denso do período de Saturno, que vocês vão ver aqui, ó, era um globo formado por material da região do pensamento concreto, ou seja, pensamentos forma. Certo? Então,
o nosso corpo, seja lá qual fosse naquela época, e nesse período, o único corpo que nós tínhamos era o corpo denso, era um corpo cuja densidade máxima que nós conseguimos construir foi um corpo denso de pensamento fora. Olha que beleza. Interessante, né? Então, esse corpito que nós temos aqui denso, ele nem sempre foi desse jeito aqui, certo? Ele já varou ali várias densidades, né? De acordo com os mundos que estavam. Aí depois disso daqui, 5 noites cósmicas, né? 5 globos de noite cósmica, assimilamos tudo, juntamos todo mundo junto, quem está atrás consegue chegar no outro que está na frente, estamos todos, né? Porque não tem esse negócio de chegar na frente, não é corrida, tá ok? Nós entramos juntos e vamos sair juntos, se Deus quiser, né? Alguns perdidos no meio do caminho, mas fazer o quê? Mas aí acabou, entra todo mundo igual aqui de novo. Todo mundo com a mesma condição, com as mesmas lições aprendidas. Certo? Todo mundo quem, cara pálido? Todo mundo que aceitou por livre arbítrio e por livre vontade aprender as lições que eram dadas aqui. Porque qualquer um de nós aqui tem o livre arbítrio de não querer aprender. E obviamente sofrer a consequência pelo lado. A consequência é ficar atrasado. Certo? Está no conceito básico do cosmos. Então, de novo, chegamos aqui, 5 globos, 7 globos, 7 revoluções, corre tudo aqui, os 7, tá. E vocês veem que interessante, aqui no período solar, o globo mais denso era formado de material de desejo. Então, o meu corpo denso, que é o mais inferior, era um corpo formado de desejos. Imagina se é um corpo formado de desejos, emoções, sentimentos, não é? Esse era o corpo mais denso que eu tinha, aqui no período solar, tá? Aí aprendi todas as lições daqui, período solar, andei 7 vezes, parei, mais uma noite cósmica, 5 globos obscuros, assimilamos todo mundo que aceitou aprender as lições aqui, aceitou aprender as lições aqui, homogêneo, todo mundo igual. Vai entrar no lunar, todo mundo igual. Os atrasados, um outro esquema separado, certo? Os atrasados sempre estão correndo atrás, né? E muitos alcançam. Não é porque está atrasado que vai estar atrasado até o final, né? Então isso é importante. Alcança e alcançado. Tem muitos que alcançaram. Aí chega no período lunar, vocês perceberem aqui, o globo mais denso que nós tivemos foi a região etérica do mundo físico. Então o nosso corpo denso que está hoje aqui, lá no período lunar, o mais denso que ele alcançou era formado de éter. Então um corpo denso formado de éter. Interessante isso, né? Desmistifica aquela ideia de que o corpo denso sempre tem que ser de sólidos, líquidos e gases, que o corpo vital sempre tem que ser de éter, que o corpo desejo sempre tem que ter desejo, porque a função do corpo é ser instrumento, mas o instrumento eu posso construir do que eu quiser. Eu posso construir uma chave de fenda de metal, ou posso construir a mesma chave de fenda de madeira. A diferença é que se eu construir uma chave de fenda de madeira, ela não vai ter a mesma resistência para apertar parafuso, mas ela é uma chave de fenda. Alguém duvida que pode ser uma chave de fenda? Hoje não tem a questão das impressoras 3D? Impressoras 3D elas montam qualquer coisa. Só que aquela coisa que ela monta é o quê? Um protótipo, uma maquete, um croquis. Não é o produto em si, mas tem todas as características do produto. Aqui, ó, estamos vendo isso aqui. Tá vendo? Bom, aí depois do período lunar, mais uma noite cósmica, 5 globos obscuros, os atrasados correm atrás, alguns chegam, outros não chegam, continuam atrasados, né? E outros conseguem chegar, e aí adentramos ao período terrestre. Ao adentrar ao período terrestre, pela primeira vez, nós alcançamos um ponto muito importante, que se vocês verem pelo desenho, é o ponto mais denso que nós, seres humanos, iremos alcançar nesse grande de manifestação, que é a região química do mundo físico, que é onde nós estamos agora. O corpo denso nosso é esse aqui, formado de sólidos, líquidos e gases, componentes da região química. Nós não teremos, nesse grande de manifestação, corpos mais densos do que nós temos hoje. Mas, importante, Deus que nos criou tem, sim, ondas de vida muito mais densas do que a nossa. Aonde ela está?
dentro desse plano de manifestação, não é nos dado o direito de saber, porque não interessa para a nossa aprendizagem, mas que existem seres com corpos muito mais densos do que o nosso, com toda a certeza do mundo. Ele vai querer controlar. Você não vai querer conquistar, entendeu? Porque Deus é infinito, tanto para cima quanto para baixo. Ele é infinito. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Né? Então, tem que deixar bem claro isso. Nós, seres humanos, é que descemos até esse nível mais denso. Tá? Agora, olha que interessante. O nosso corpo denso, quando ele entrou no período terrestre, ele já foi formado de pensamento e forma, já foi formado de desejos, já foi formado de éter e hoje é formado de matéria química. E será formado, quando sair daqui, quando sair daqui e passar para cá, ele vai ser formado de éter de novo. E de novo ele vai ser formado de desejos, e de novo vai ser formado de pensamento e forma. Entendeu? Porque ele é instrumento, ele é uma ferramenta. Ele não é você, você não é esse corpo. Você é um instrumento seu. Você o faz, ou constrói, ou compõe de acordo com as lições que você tem que aprender. Não é verdade? Por exemplo, quando você desencarna, né, e passa do outro lado, o fato de você não ter o corpo denso não quer dizer que você não continue existindo. Né? E o mais interessante do mundo, até você conseguir cair a ficha de que enquanto desencarnado você consegue atravessar uma parede, demora pra caramba. Tanto é que é fácil pra caramba uma pessoa desencarnada estar sentada aqui, e aí você tentar sentar aqui e ela sai correndo, achando que vai machucar. Certo? Isso acontece muito. Aliás, é importante a gente pensar nisso enquanto encarnado, para quando a gente desencarnar, a gente não perder tempo. Você perde muito tempo, você fica cheio de medo. É um medo danado. Tanto é que o desencarnado, muitas vezes, o fato de ele estar desencarnado, ele para se satisfazer, ele acha que tem que tirar as mesmas rotinas. Vou pegar o metrô, sair daqui, vou andando, pego o metrô, tatati. Aí fica feliz, né? Pula a catraca, porque não precisa pagar, aí fica contente porque fala, vou me divertir, né? O cara que é avarento, quando desencarna e ele cai a ficha e fala, quer dizer que eu posso fazer tudo de graça sem gastar nada? Opa, o negócio. Entendeu? É incrível esse negócio, né? Mas isso atrasa muito, né? Então, uma explicação. Bom, depois disso daqui a gente começa a fazer de novo subindo, né? Ou seja, aqui a gente começa a nossa evolução, nosso esquema de evolução nesse grande de meditação, e a gente caminha e chega até aqui, onde nós vamos terminar. Certo? Isso daqui começa aqui e termina aqui. Esse desenho aqui, ele caracteriza uma coisa muito interessante de Santo Agostinho. De Deus viemos e para Deus voltaremos. Tá? Bom, uma vez feito isso aqui, vamos ver onde nós estamos, né? Então hoje nós estamos nesse período, que chama período terrestre, segundo a terminologia Rosa Cruz. Né? Esse período ele é formado por 7 globos. Os globos são dados letras, né? A, B, C, D, F, G, para distingui-los, tá? Então hoje nós estamos no período terrestre, tá? Esse é o período que nós estamos. Se alguém perguntar para vocês aí de fora, onde vocês estão? Eu estou no período terrestre. Ninguém vai saber nada, mas às vezes, de repente, a pessoa conhece, né? Fala, é verdade, estamos no período terrestre. Você nem sabe que tem período terrestre, é meio bacana. Começa a conversar desse estilo, certo? Bom, aí nesse período terrestre, né? Nesse grande de manifestação, vamos ver que globo nós estamos, né? Será que nós estamos no A, no B, no C, no D, no F, G? Obviamente, né? Esses globos, como eu mostrei, eles têm 3 tipos de densidades, né? Uns têm densidade de pensamento, outros de desejo e esse aqui de físico, né? E hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui no globo D, certo? Um globo formado de material físico. E quando eu falo de material físico, eu estou chamando de químico e de etérico, né? Porque não podemos esquecer que a região etérica também é física, certo? Então nós estamos no globo D. No globo D, né, onde nós estamos, ele obviamente tem 7 revoluções. Olha que interessante essas revoluções. A primeira revolução do globo D, nós fizemos um trabalho de recapitulação do que nós aprendemos lá no período de Saturno. Ou seja, toda coisa que se chama primeiro nesse esquema de evolução, guarde isso que é um macete legal. Qualquer coisa, primeiro globo, primeira revolução, primeiro período, né?
Primeiro, qualquer coisa que é primeiro, no esquema de evolução, é um trabalho que você faz no corpo denso. Ou você coloca mais um elemento, um órgão, ou você se utiliza, ou você densifica, algum trabalho que nós fizemos no corpo denso, tá? Então, nessa primeira revolução, a gente fez um trabalho no corpo denso, já no globo D, tá? A segunda revolução, que se chama revolução solar, guardem isso também. Tudo que for segundo, no esquema de evolução, segunda revolução, segundo período, né, segundo globo, é alguma coisa que se faz no corpo vital, tá? Revolução solar. Da terceira revolução, seguindo a mesma linha, chama revolução lunar, também, tudo que é terceiro, tudo que é 3 na revolução, é alguma coisa que você faz no seu corpo de desejos, tá? Cria vórtices, cria parte do corpo do cordão prateado, reposiciona o átomo semente, é algum trabalho que você fez no seu corpo de desejos, aí depende muito do ponto que você está. Na quarta revolução do período terrestre, certo? Começou o trabalho original, certo? Vamos ver o que é esse trabalho original, tá? Aí depois tem a quinta, depois tem a sexta, depois tem a sétima. Olha que interessante se olhar esse desenho. Na quarta revolução, ela é a mais densa de todas, ela é a mais baixa, ela é a onde a gente alcançou o que a gente conhece como o nadir da materialidade, ou seja, é aonde a gente atingiu o pináculo da materialidade, aonde a gente teve contato com o máximo da densidade dos mundos criados por Deus nesse grande dia de manifestação. E para qualquer onda de vida que aconteça isso, tem um cuidado muito extremo, porque o risco de se perder, quando se perder não é se perder para sempre, se perder nesse grande manifestação, é cessar de desenvolver nesse e ter que esperar o próximo tipo de manifestação, porque Deus nunca criará nada para se perder. Bota isso na cabeça de vocês, isso é importante, certo? Quando a gente fala aqui que existem riscos iminentes aqui, quando você atinge materialidade, é de você perder a oportunidade de se desenvolver nesse esquema de evolução. É cessar aqui, aí você vai para um outro canto lá, certo? Que chama cone sombrio da lua, e fica lá aguardando o próximo dia de manifestação. Né? Um atraso fenomenal na sua evolução, mas não é uma destruição e perda total e arder no fogo do inferno para sempre, isso não existe, tá? Isso é patalachinha, né? Então, nessa quarta revolução, né, hoje nós estamos na metade dela. Nós já andamos daqui e estamos aqui, bem na metadinha dela. Aqui vocês vão ver que a metade dela é exatamente o ponto que eu falei de maior densidade, maior materialidade que nós alcançamos, tá? Aqui vocês percebem que essas 3 primeiras revoluções, são essas 3 primeiras linhas aqui, né? Elas foram recapitulações de trabalhos em períodos anteriores. E que, como eu falei, né, aqui na quarta é que começou o trabalho original do período terrestre. Né? Então aqui eu fiz alguma coisa no meu corpo denso, aqui foi no meu corpo vital, aqui foi no meu corpo de desejos, e aqui aconteceu uma coisa que nós vamos ver aí na frente, que é originalidade, né? Uma coisa original, tá? Nessa quarta revolução do período, na metade dessa quarta revolução, bem aqui, onde a gente alcança a densidade, a gente, para evoluir e para a gente conseguir aprender as lições que vamos aprender, e ao mesmo tempo para diminuir o risco da gente se perder, porque é difícil, e é tão difícil, mas foi tão difícil, né, que o Cristo que devia vir na era de Aquário, teve que vir resgatar, não foi isso que ele falou? Resgatar a gente entre a era de Áries e a era de Peixe, senão a gente estava ferrado. Ah não, só estava ferrado aquele pessoalzinho que estava lá. Quem disse que aquele pessoalzinho que estava lá não era você também? Será que foi aquele pessoalzinho que estava lá só? Lá estava o olho do furacão, mas todo o campo de evolução estava com problemas, sérios problemas. Até que teve de peregrinação para lá, né? Bastante, certo? Então não vamos ficar pensando não que, foi só aquele povinho lá pode ser você, né? Em N encarnações atrás. Ainda bem que você não sabe, né? Porque muitas vezes se soubesse, você, fui eu que também fiz isso, aí você larga tudo,
vai ficar desesperado buscando a vida, assim. Por muito menos você já se perde na vida. Você imagina se você soubesse que você que chegou lá e pregou o Cristo na cruz, né? Muita gente hoje acabava, né? Perdi a razão de viver. Fui eu que fui culpado. Graças a Deus a gente não sabe, né? Alivia um pouco. Bom, nesse ponto, gente, bem aqui, nessa metade da quarta evolução, o nosso esquema de evolução, ele é dividido em épocas. Tá? Então, tem a época polar, a época hiperbórea, lemúrica, Atlante, a Ária, a Nova Galileia e a época Reino de Deus, tá? 7 épocas. Não bastasse a isso, a hora que a gente chega bem, chegou bem no meinho aqui, no meinho do meinho, né? Certo? Bem aqui no meio, né? Na época Atlântica, dividiu bem no meio, certo? Do qual daqui, ó, desde o início até aqui, a gente chama de metade marciana, né, onde a gente tinha uma forte influência de seres do planeta Marte, tá ok? Um trabalho de fora para dentro para dar essa consistência que nós temos hoje, né? O ferro trabalhando de uma maneira pesada e ainda o é, né? Certo? O ferro hoje ainda é um mineral importantíssimo, né, para a gente, né? Tira o ferro do seu corpo, você vai ver como você para em pé com anemia, assim, não para, você morre, né? Mas, de qualquer maneira, do época Atlântica para cá, começa a entrar a influência dos nossos irmãos mercurianos, do planeta de Mercúrio, que faz um trabalho de dentro para fora, liberação. Então, hoje a gente está num meio a meio, certo? Precisamos do ferro, mas já começamos a vislumbrar trabalhos mercurianos, tá? Fácil de utilização. Vocês veem que a época Atlântica, ela fica bem aqui no meio, ela foi divisor de águas, né? De lá para cá. Certo? Hoje, só para vocês se situarem, nós estamos aqui, ó, na época Ária, certo? Iremos para a época Nova Galileia. Quando Cristo voltará? Hã? Sabe quando voltará? A gente sabe, sabe quando, não sabe que tempo. Mas dentro do esquema da razão aqui nós sabemos. Então, guardem isso daí para vocês por enquanto, tá? Mas presta atenção nesse desenho. Bom, aí, quando a gente está ainda bem no meio aqui, o nosso sistema de evolução é dividido ainda em eras. Tudo isso para facilitar a aprendizagem das lições e tudo isso para, no máximo possível, dirimir o risco da gente, de nós como seres evolucionantes, se perder. Certo? Então, as lições foram divididas em eras, né? Então tem a era de Câncer, a era de Gêmeos, a de Touro, a de Ares, de Peixe e de Aquário, os seus respectivas oposições, né? Porque a era é assim, ó, só para você dar outra palestra, mas só para vocês entenderem. Essa parte aqui, ó, ela te indica o que você tem que fazer. Você tem que fazer para aprender. E essa parte aqui, ó, indica o que você tem que fazer para passar para cá. Certo? Se você fizer só o que tem que fazer e não fazer essa parte aqui, você não passa para cá, fica atrasado. Então isso aqui você dá. Já estou aqui, beleza, acabei de fazer isso aqui. Como é que eu faço para aprender lições dessa próxima era? Exercita as lições desse cara aqui. E assim vai, tá? Então vocês veem que na época Atlântica nós tivemos 3 eras, né? Aqui, era de Câncer, Gêmeos e Touro. E na época Ária, que é o que nós estamos, né? Ela é composta de 3 eras: Áries, Peixes e Aquário. Que era que nós estamos? Era uma vez. Era de Peixes. Voltando à pergunta. Quando Cristo voltará? Não sabemos. Mas em que momento da evolução ele voltará? Isso sabemos. Pedro de Rosa Cruz, qual é o nome? E agora? Quando ele volta? Na Nova Galileia ou na Era de Aquário? Ele volta na Nova Galileia ou volta na Era de Aquário? Peixe. De Aquário. Se ele voltar na Era de Aquário, então ele voltará na Era de Aquário. Se ele voltar na época Nova Galileia, ele não voltará na Era de Aquário. E agora? Quem que lembra daquele livrinho do Max Sendel chamado Quando Cristo Voltará? Por que você falou que nós estamos na era da Área e nós estamos na era de Peixes? Olha, a sua pergunta é excelente, porque na verdade quando eu falei que nós estamos na época Área,
e nós estamos na era de peixes, você me lembrou uma coisa muito interessante. Nem todos nós estamos na época ária e nem todos nós estamos na era de peixes. Né? De aquário. Por quê? O fato de eu ter uma época e uma era, eu só estou nela se eu já aprendi as lições das outras eras e das outras épocas. Certo? Eu tenho as lições à disposição. Igual, eu tenho os cursos da Rosa Cruz. Eu faço se eu quiser. Se eu não quiser, eu não faço. Ah, mas está à disposição. Mas o fato de estar à disposição não quer dizer que eu estou. Né? Não adianta eu pegar os cursos da Rosa Cruz, colocar embaixo do travesseiro e tentar falar, eu já fiz o curso de astrologia suplementar superior. Não fez. Não é verdade? Então não adianta. Né? Obrigado pela lembrança, tá? Por quê? Porque quando você vai estudar lá na Rosa Cruz da Era de Ouro, você vai ver, por exemplo, que nós éramos extremamente astutos, que nós éramos mentirosos pra caramba, que a gente tratava as pessoas com uma acepção violenta, que a gente era extremamente violento, que a gente adorava violência, que muitos de nós praticavam magia negra. Isso não se faz mais hoje, né? Não, nem nós não fazemos, né? Mas não, né? Quando a gente estava na era de Ares, nós éramos pessoas que adorávamos inovações, iniciativa. Vamos para frente, vai na frente que eu sigo você bem atrás, tá? Porque se você se ferrar, eu me ferro. Certo? Era de Ares. Né? Quero desbravar à frente, mas não quero ter o comprometimento de construir as coisas. Mas eu quero o título de dizer que fui eu. Isso não acontece hoje não, né? Não, né? Era de Ares. Certo? Por exemplo, na época telúrica, se eu uso patuá, eu fiz uma palestra passada, né? Se eu uso patuá, figuinha, essa camiseta aqui, porque toda vez que eu uso essa camiseta aqui eu faço uma boa palestra, então eu só vou com ela, muito fedida e suja e velha, entendeu? Se eu tenho esses negócios, né? Certo? Essas coisas, se eu uso fitinho do Bonfim para ter desejo, não vai, não, história não, porque senão meu desejo não vai ser, né? Eu ainda tenho um resquício muito forte da época telúrica. Se eu tenho medo de olho gordo, de inveja, se eu fico lá, que pessoa de inveja de mim, ando com um galho de arruda atrás da orelha, para ninguém ter inveja, não é verdade? Se eu fico fazendo igual a Valesca Popozuda lá, não sei o que, aquele negócio todo, é aqui, ó, tô aqui, gente. Eu não aprendi todas as lições ainda, eu não aprendi. Então o fato de eu estar aqui, de eu ter essa aqui, né, aqui, eu tenho esse monte de lição aqui à disposição, não quer dizer que eu estou aqui. Quer dizer que ainda tem muitas coisas que tem que aprender por aqui. Entendeu? Muitos, infelizmente. Né? Se eu tenho uma gana por conquistar as coisas só materiais, e cada vez mais, e não sei o que, coisa, nunca dá, né? Sempre estou, tem que ter. Eu estou aqui, ó, né? De touro, o final aqui, bem, vocês vão ver isso nos lives. Bem aqui, ó, eu estou. Porque aqui eu tinha que mostrar isso. A evolução minha aqui era assim, olha, tarefa para você. Você vai me mostrar que você consegue trabalhar com materiais da região química, sólidos e gases, e conseguir acumular o máximo possível dessas coisas para eu saber se você realmente aprendeu a lição. Aqui, ó, vem aqui. Daqui até aqui já passou milhões de anos. Já passou muitas encarnações nossas aqui. Se a gente continuar aqui, pensando aqui, nós estamos aqui. Não adianta, entendeu? Não adianta ter vindo Cristo. Cristo veio, nós não entendemos nada. Hein? Cristo veio e tal. Vou rezar o terço, mas o terço meu tem que ser de cristais, Swarovski lá, né? Cristais, né? Porque se for um tercinho qualquer, não rezo, né? Não é assim que muita gente pensa? Tá aqui. E falando tá aqui. Certo? Então, nós só estamos aqui se a gente começar a se dedicar às lições, à disposição que temos aqui. E se livrar dessas outras lições que nós já aprendemos. E nós já aprendemos. Porque se nós não tivéssemos aprendido muitas delas, nós não estaríamos numa escola esotérica, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Se a gente tem essa afinidade de se aproximar de uma escola esotérica, né? A princípio, se
sem ninguém obrigar, né? Ou alguém está obrigado a entrar. Alguém está acorrentado aqui no pé de algum lugar, ou falou, olha, eu vim aqui porque se não vir eu vou para o inferno? Acho que não, né? Ou para o céu, para o inferno, tanto faz. Não faz, né? Então, se tem essa afinidade natural, poxa, gente, é sinal que nós já passamos, nós já aprendemos lições. É que a gente gosta a gente se acomoda, é gostoso, né? Reviver, relembrar. É ter a segurança para a gente, a segurança falsa, né? De você reviver aquilo que você já sabe, dá a impressão de que, né? O medo desconhecido, aquele negócio de você destravar, ou de você andar em terrenos que você não conhece, dá medinho, né, cara? Dá barriga, não é verdade? Incomoda, né? A gente é taxado de antissocial, é taxado de chato, de careta, de um monte de coisa aí que a gente tem, não é verdade? Né? Porque a gente está buscando para cá, a era de aquário já está, nós estamos aqui na hora de influência de era de aquário, tem muita coisa linda, maravilhosa já acontecendo na exposição aqui. Agora, se eu não me libero daqui, eu fico pesado, eu não consigo chegar aqui. E olha que a gente já usa era de aquário, isso aqui era de aquário, ó, era de aquário, isso aqui era de aquário, isso aqui era de aquário, um monte de coisa de era de aquário, celular, tudo era de aquário. A gente está usando esse negócio como se fosse instrumento, tudo aqui. A hora que eu pego o celular e fico trocando o celular a cada vez que sai, né? Eu estou usando, coitada do atributo de era de aquário, como era de todo, né? Eu mostrava o celular maravilhoso, é judiação, é perda de tempo, né? Entendeu? Então, hoje nós estamos aqui com lições apropriadas, né, para trabalhar aqui e já com muitas lições disponíveis aqui. Como é conhecido a Fraternidade Rosa Cruz? É conhecida como um arauto do quê? Da era aquariana. Quer dizer, a Fraternidade Rosa Cruz, ela te dá instrumentações, é uma escola filosófico-cristã. Escola, não é religião, não é seita, ou qualquer outra coisa que o vá. Não é um grupinho de pessoas legais que vão aqui se reunir. É uma escola. Vai te dar um método, tem exercícios, né? Você vai lá no Conceito Radioativo do Cosmos, está cheio de exercícios para fazer. Os rituais que são mandados fazer são exercícios. Os rituais são exercícios. Né? Por isso que não tem incenso, não tem altar, não tem lá o negócio de ficar assim e tal. Porque não é um culto. Exercício, os rituais nossos não é cultuar. Não é você chegar lá e olhar para o símbolo, falar que a rosa foi Rosa Cruz e vai beijinho lá. Não é isso, ele está cultuando. Aquele ritual ali é um exercício. Né? Tanto é que ele culmina exatamente naquele ponto da concentração. Que é onde você consegue, se você fizer direitinho o antes do ritual, você consegue atingir um nível de concentração fantástico. E disponibilizar o máximo que você tem de bom para ser usado onde deve ser usado. E pode até participar dessa utilização quando você estiver dormindo. Já que acordar, você está meio zoró aqui, certo? Está no estado de vigília. Entendeu? Tudo isso está pronto. Pronto para nós, está aí os livros, os conhecimentos, está falta de aplicar. Mas está à disposição. Agora, se a gente continua aqui, não sobra tempo, né? A gente fica muito ocupado com os tempos aqui, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que namorar, tem que isso aqui, não é verdade? Tá? Bom, então aqui é só para vocês saberem mais ou menos onde nós estamos. Estamos na metade da quarta revolução do grupo D, na época área e na era de peixes, já na órbita de influência da era de aquário. Tá? E agora, na época atlântica eu falei para vocês, né, que é bem o meião lá, olha que interessante. Todas as épocas ela tem 3 partes, tá? 3 eras, tem 3 partes. A época atlântica também teve, né? A primeira parte dela conhecida como era de Câncer, a segunda era de Gêmeos, a terceira era de Touro. Todos nós passamos por lá, tá? Ninguém conseguiu quarta volta, com toda a certeza do mundo. Como eu falei para vocês, muitos ainda estão lá. Estão aqui, mas estão lá. Estão aqui, mas no estágio de consciência e de vida, isso é fácil vocês perceberem. Isso é óbvio. Nós mesmos, muitas vezes, tropeça e cai num negócio desse, né? Está um desses dois aqui, na área de Câncer, de Gêmeos ou de Touro. A grande maioria, 99%, que tem uma reminiscência forte de Atlântida está aqui, ó, tá? Por quê? Porque nas 2 primeiras eras, a gente, como trabalhos principais, nós recebemos o átomo semente da mente, de uma onda de vida chamada Senhores da Mente, que são especialistas em matéria mental, então eles conseguem dar esse material para a gente, e construímos o cérebro e a laringe. Por que nós construímos o cérebro e a laringe? Para a cabeça ficar bonita?
Senão ficava um buraco. Não, né? Pra quê? Pra poder falar pra caramba? A laringe? Por que nós construímos o cérebro laríngeo? Qual o motivo? Para desejar as coisas. Para Desejo das coisas. Para desejar as coisas, o que mais? Comunicação. Para se comunicar? Se comunicar, porque faz parte da aprendizado, da convivência. Isso, o que mais? A mente é o pensamento, né? As O quê? ideias, a criação. Criação? Para criar? Cria. Criar? O que mais? Ninguém sabe como criou o cérebro laríngeo? O cérebro laríngeo é formado de que matéria básica, prima? Hidrogênio, carbono, nitrogênio. Eletricidade. Força sexual. Né? Força sexual. Certo? O cérebro e a laringe são formados por matéria básica, é a nossa força sexual. A mesma força sexual que eu crio aqui nos meus órgãos genitais, certo? Eu subo para nutrir a laringe e o cérebro. Ah, como é que eu subo? Fazendo força? Não, né? Certo? Não é um processo tão ignorante como tal, certo? Ok? Mas é por aí, certo? Eu dividi, quando eu construí o primeiro cérebro laringe, eu já dividi metade da minha força sexual, metade dela já foi para cá. E eu tenho que nutri-lo. E eu nutro com metade da minha força sexual. Tanto é que quem gasta muito força sexual, você deve conhecer gente por aí que chama-se, eu sempre erro essa palavra, erótono, acho que é erótono, né? Pessoas que gastam muito, tá? Demais aqui. Não é só prostituta não, tá? Porque senão você é muito machista, né? Tá prostituta? Não, tem prostituto também, certo? Tem um monte de outras maneiras de gastar força sexual que não seja a prostituição, né? Mas quem gasta muito, se vocês conversarem, isso inclusive está até em estudos, né? Não, quando se conversa com as pessoas, elas não conseguem se aprofundar nos assuntos, são extremamente superficiais. Não conseguem. Adoram assuntos que sejam superficiais, que não precisa se aprofundar no assunto. Por quê? Porque gastou muito, né? Não tem como. Por isso que dizem, né, que quem é muito intelectual assim, gosta de ler livros e fica enfurnado em laboratórios e tal, que tem que, como diz, queimar as pestanas, né? Ele tem pouco desejo sexual. Já ouviram falar sobre isso? Está na internet, né? Tudo na internet tem bastante sobre isso, né? Aí são chamados de homossexual, né? Não dá no couro, não é verdade? Tem muita gente que fala isso, né? Não é. Está usando. De uma maneira interessante. Melhor do que ficar gastando, né? À E os toa. atletas também? Eles gastam energia? Aí é outra energia, né? Energia física. Então ela tem que repor energia física através da alimentação. Aí é outra coisa. Tanto é que tem muitos atletas adoram, né? Tem até um negócio que eu li que diz o seguinte, que jogar futebol, antes de jogar futebol, é bom fazer sexo, né? Muitos falam isso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Certo? Mas aí foi que nós recebemos esse átomo excelente da mente, recebemos o cérebro da laringe. O cérebro da laringe, gente, eles são órgãos de criação, certo? Mas eles por si só não criam, eles são instrumentos. Quem cria somos nós, o ego, o espírito. Eu crio sem cérebro e sem laringe, mas não na região química do mundo físico. Todos nós aqui criamos pensamentos lá no mundo do pensamento. Ideias na região do pensamento abstrato, pensamento forma na região do pensamento concreto. Agora, para eu criar coisas e manifestar essas coisas na região química do mundo físico, eu preciso desses dois caras aqui. Sem eles eu não consigo. Então, esses são instrumentos que eu uso para isso. Tá? Mas eu posso criar sem eles. Eu só não posso manifestar essa criação na região do pensamento, na região química do mundo físico. Tá, ok? Que é esse o objetivo nosso, né? Enquanto seres nessa onda de vida, é a gente ser especialista na criação de coisas da região química do mundo físico. É isso que nós estamos especializando. A gente fala dos minerais, tá? Eu sou obrigado a procriar? Hã? Eu sou obrigado a procriar 10, 20 filhos? Não. Procriação é diferente do que nós estamos fazendo. Na realidade, a procriação é uma escolha que você faz no terceiro céu. Você faz uma escolha no terceiro céu. Se você vai ser pai, se você vai ser mãe aqui ou não. A gente esquece, muitos de nós esquecemos, né? Muitos de nós que não conseguem ser, ficam desesperados. Pô, você não lembrou que lá no terceiro céu
você falou que não queria ser, então, tá? Ou o que quer ser, né? Tem uns que querem ser, quer ter 10, 15, 20 filhos. Né? É panorama de vida, né? É opção de vida, tá? Mas importante isso, nas duas primeiras partes nós trabalhamos para conseguir isso, e na terceira parte nós começamos a aplicar isso, a exercitar essa nova condição de ter uma mente, porque até então nós não tínhamos mente, até então nós tínhamos só corpo denso, vital e desejos, certo? Então agora a gente tinha mente, tinha cérebro, laringe e começamos a trabalhar, e esse trabalho que é legal, tá? Esse trabalho que eu acho, que eu vou mostrar que eu acho bacana, né? Olha que interessante, diante de todas as coisas, eu selecionei as coisas mais interessantes para a gente explicar o milagre. Primeiro é o método de educação. O método de educação, na terceira parte da época Atlante, quando nós nascíamos como seres masculinos e escolhíamos ser pai, tá vendo o pai ali, ó? Certo? Não quer dizer que o homem fazia isso, o cara pálida, você que é homem hoje já foi mulher muitas vezes atrás e vice-versa. Então, né? Então coloca direitinho o que está escrito ali, certo? Então, enquanto você ser masculino, que escolheu ser pai, você utilizava um método de educação de transmitir as suas qualidades para os seus filhos, certo? Você tinha esse poder de transmitir. E esse poder é interessante porque o pai ali, né, fazia evocando quadros de diversas fases da sua vida. Então, eu projetava no campo egóico do filho, eu quanto pai, projetava no campo egóico dos meus filhos, na época lá, os quadros das coisas boas que eu fazia, que eu fiz na minha vida. Como, por exemplo, hoje acontece, né? Pai e mãe contam história, quando eu era criança, não sei o que. Aí o filho fica imaginando coisas, né? Imagina o que os filhos ficam imaginando, né? Pai herói, mãe heroína, certo? Você vai ver, não é tudo isso. Aqui nesse momento não, ele projetava exatamente o que era, de verdadeiro e de sincero, tá? Os quadros das diversas fases da sua vida, certo? Dessa impressão dependia as qualidades anímicas que o filho possuía. Então o filho, ele quase que copiava o que o pai fazia, por causa que se o pai fez coisas boas e maravilhosas, se eu repetir aquilo, vai ser tão maravilhoso quanto, certo? Repetia, logicamente como as condições eram diferentes, essa repetição sempre tinha alguma coisa de original, e aí o filho crescia, certo? Era interessante nessa época, porque era assim, ó. Por exemplo, eu morava lá num determinado lugar, uma família, uma tribo, uma nação, qualquer coisa assim. Aí aparecia uma condição nova para fazer, um problema novo lá para fazer. Aí procurava-se dentro das pessoas lá alguém que já tinha feito aquilo. Se tinha alguém que feito aquilo, se pegava aquilo que a pessoa fez e aplicava de novo naquele problema para resolver a solução. Se não tinha ninguém, se experimentava. E era dolorido experimentar, porque as ferramentas que você tinha eram muito incipientes, né? Então, mas o fato de você ter esses quadros de exposição, muitos dos problemas você resolvia aplicando a mesma condição. Então, mais ou menos a gente faz hoje, tá? Só que de uma maneira muito mais clara, né? Então, com isso, os filhos tinham qualidades anímicas muito interessantes, desde que seus pais fossem bons para isso, né? Ou tivessem conteúdo para isso. Ou seja, né? Despertava o instinto, mas não a razão, certo? Porque os filhos realmente eles absorviam as qualidades do pai. Então, por instinto ele fazia aquilo, mas não por dedução e nem por escolha. Meu pai fez, deu certo, eu vou fazer também. Meu pai fez, deu certo, eu vou fazer também. Meu pai não fez, eu tenho que experimentar. Aí eu criava uma próxima condição para quando eu tivesse um filho, eu fizesse a mesma coisa com meu filho. É assim que era o método de educação naquela época, tá? Conclusão. Os filhos levavam as boas qualidades do pai para a aplicação em toda a sua vida, né? E isso gerou o que hoje, até hoje existe, do costume de prestar grandes honras aos descendentes de grandes homens, não é? Então, está cheio de bustos aí, cheio de coisas, medalhas, honra ao mérito, nomes de ruas, praças, não sei o quê, né? De um negócio distorcido, porque naquela época tinha essa condição, hoje não tem mais, né? Hoje é mais uma questão de vamos dizer, de fama, né? E de poder, que eu mando, faço,
do que propriamente. Mas naquela época não, naquela época você tinha porque cultuar esses grandes homens, porque graças a eles é que você conseguia resolver um monte de problemas, e se você não resolvesse, você tinha parâmetros para comparar e aplicar uma solução mais adequada do que aquilo, né? Então, começou a cultuar esses cultos aos descendentes de grandes homens, e você vê isso muito na Bíblia. No Antigo Testamento, então, você vê muito esse costume aqui, tá? Em algumas partes do Antigo Testamento, tá? Não do Novo. O Novo já não teria mais isso. Então, o ser humano, na época lá, nós como seres humanos, nós éramos medidos pela quantidade de experiência, certo? Quanto mais variadas fossem as nossas experiências, mais valorados nós éramos. Como a gente transmitia as nossas experiências em quadro para os filhos, e obviamente naquela época tinha muitos filhos, né? Porque nós estávamos naquele momento de repovoar. Lembra disso? Essa era a condição naquela época, na época Atlântida, né? Depois de ter conseguido ter uma terra muito melhor do que tinha na época lemúrica, onde só tinha destruições e a terra está se formando a base de fogo e terremotos e batalha, né? Então, essas mais variadas experiências é que fazia as distinções entre um ser humano e outro, né? Então, quanto mais experiência, mais honrado e procurado ele era, mais líder ele se aproximava, mais ele era chamado para ser guia, para ser líder, para ser expoente, para ser exemplo, né? Certo? Como é que se lembrava das experiências passadas? Qual a diferença de se lembrar das experiências passadas em relação... Por exemplo, hoje, se vocês forem perguntar para mim, sei lá, fala do seu pai. Eu consegui falar, talvez, algumas coisas boas dele, muitas coisas ruins, talvez, né? Mais ruins do que fosse. Mas isso é detalhe. Mas não dá para você saber tanta coisa, né? Não sei se você começa a falar, eu vou chorar aqui, né? Minha mãezinha querida, bem dia das mães, ela morreu, mas quando ela era viva, aí você vai envolver a emoção, e daquela emoção você não sabe mais se é verdade, se não é verdade, porque quando você envolve emoção positiva, fica tudo lindo, maravilhoso, né? Como é que sabe qual a diferença daquela época para essa época? Pensem. Nós tínhamos recém ganhado o átomo semente da mente. Então nós tínhamos um veículo, né, pelo qual eu conseguia trabalhar independente dos outros na região do pensamento concreto, na região do pensamento abstrato. Isso quer dizer, isso eu quero dizer quando eu falo que eu tenho um veículo, certo? Eu tinha um cérebro na laringe, então eu estava desenvolvendo palavras, né, criando coisas com palavras e com o meu cérebro, né, na região química do mundo físico. Nada do que eu falei parece que responde essa pergunta, certo? Mas tinha um negócio diferente naquela época. Nós temos 3 memórias. Memória consciente, memória supraconsciente e a subconsciente, certo? Só não temos a memória, sei lá, se consciente, certo? A memória consciente de hoje, ela é usada para nós para fazer o quê? O que a gente usa na memória consciente? O que a gente guarda nela? A gente guarda as coisas recentes, as coisas dessa vida, não necessariamente nessa ordem, que tem muitos de nós que a gente não sabe nem o que comeu ontem, certo? Ou de manhã. Melhor ainda, certo? A gente tem que fazer um esforço, a gente acaba se lembrando, mas não é no automático, certo? Mas a gente é a memória dessa vida. Muitos de nós, e muitos de nós que lembram de coisas da infância de uma maneira fantástica, não é verdade? Consegue acessar a memória consciente de maneira tão clara e maravilhosa que você olha e fala, puxa, que legal, né? Isso é a memória consciente. Qual é a sua memória? Qual a diferença? Supraconsciente, você lembra o quê? De tudo o quê? O que acontece na vida. Todas as vidas. Não, essa é a supra. O que é a supra? Supra é que... Todos os detalhes dessa vida. Grava todos os detalhes. Por exemplo, na consciente, eu não consigo me lembrar que meia eu estava usando no primeiro dia de escola. Na consciente vai ser difícil lembrar, certo? Alguns lembram, mas é muito difícil. Tá? Na subconsciente, na supraconsciente, tá lá. Na subconsciente, quer dizer, está lá.
Na subconsciente eu lembro de tudo. A subconsciente é como se eu sempre tirasse fotos. Quando eu tiro fotos aqui, eu vejo exatamente tudo aqui. Tudo, aquele fio ali, aquele negocinho aqui, tudo, o tipo de luz letal. Isso é subconsciente. É um arquivo, né? É um arquivo de tudo. Desde quando eu dei a primeira inspirada, ou a primeira chorada, né? Quando nasci aqui, certo? Nessa vida, nessa encarnação. E a supraconsciente? Desde quando eu fui criado como chispa divina, gente. A supraconsciência é desde do período de Saturno, lá, quando eu entrei dali até aqui, aquela memória supraconsciente. Então eu tenho acesso à consciente, a subconsciente eu tenho acesso pelo método da Rosa Cruz, e a supraconsciente eu tenho pelas iniciações. Tá ok? Pelas iniciações eu consigo chegar até o período de Saturno. Ainda bem, né? Porque se esse acesso fosse hoje, imagina nós aqui, né? Sabendo que nas últimas 100 encarnações você foi rainha. Rainhas de grandes nações. E chega nessa, a gente olha para ele e fala assim, caramba, como eu caí, né? Não é? Muitos de nós é motivo para, né? Ou ao contrário, né? Nas últimas 100 encarnações foi um pé rapado e chega aqui, nossa, é fantástico. Fala, puxa, eu subi pra caramba, né? As duas coisas faziam mal, tá? Então, a diferença é que naquela época, a nossa memória, certo? Consciente, nós estávamos aprendendo a usar. E quando a gente está aprendendo a usar uma coisa, presta atenção na vida de vocês, né? Todas as vezes que vocês começam uma coisa nova, uma coisa gostosa e prazerosa, vocês concordam que parece que os negócios, parece que as coisas avançam mais rápido? Não é assim? Quando você aprende a dirigir no início, você dirige com cuidado, mas um cuidado tão extremo, né? Que, puxa, se você for ver hoje como você dirige, fala assim, caramba, eu dirijo tão bem, né? Parece que eu dirijo tão mal. Não é, porque tudo que é novo parece que é expansivo, parece que é um negócio assim, né? A mesma coisa acontecia com a gente. Memória nossa hoje, nossa memória na época. Entendeu? Era muitíssimo maior. Tudo era novidade. Nossa, olha que legal, que detalhe. Que bacana. Olha essa água, que linda. Olha que maravilha. Não é assim que a criança faz? Já viu criança quando está descobrindo? Ela pega um negocinho e fica, né? Guardar as proporções é muito parecido. Porque ela quer aprender, né? Ela está desesperada para formar quadros. Ela está com a gente. Entendeu? Por isso que a gente lembrava de coisas enormes. Né? Tinha um método, né? E tinha os quadros. Então a gente lembrava. Nossa memória consciente, bem mal, que era acessível a todos nós, como hoje é, tá? Eu não posso buscar atrás, não tem um jeito não? Hoje? Sim, de você voltar naquela Sim, época, ué. para uma informação de... Exercício da Rosa Cruz. Exercício da Rosa Cruz. Os exercícios da Rosa Cruz. O exercício mais básico para fazer é a observação. Quem de nós aqui faz a observação e tem aqui, vamos dizer, a certeza de que está fazendo o exercício de visualização como deveria fazer, tirando o máximo dele? Quem mais? Observação, hein? Não, observação, que é simples. Observação você tem que estar ligadão. Quantos nós não estamos ligadão? Estamos andando, não sabemos nem o que está acontecendo em volta, está pensando nisso. Toda vez que a gente não está no lugar e está olhando, e está fazendo as coisas no processo, estou fazendo no automático. Quando você fala no automático, você não está no lugar que não está. Entendeu? Tem que observar. Um exercício, agora imagina os outros. Por isso que tem que ser repetitivo, né? Bom, nessas eras, nós estávamos, né, sob o domínio dos espíritos de raça, certo? Que são os operacionalizadores das religiões de raça, certo? E nesse tipo de religião, o primeiro lugar dado em destaque é a nação, né? E dentro dessa nação tinha um dizer interessante, que é a gente não poder se casar fora dessa nação. Então, né? Tudo pela pátria, é daquela época lá, certo? Morremos pela pátria. Lembra? Tem uns filmes legais, né? Que você. Quem de nós hoje aqui, em sã consciência, para lutar com o povo, em nome da pátria, sairia de peito aberto com uma lança e saia correndo para matar o outro do lado lá? Ia ser difícil convencer a gente, né? Muitos de nós, certo?
certo? A não ser que você esteja drogado, esteja alcoolizado, ou esteja fora de si, mas sem consciência é difícil. Mas faziam-se. E hoje faz, não faz? Não vê nossos irmãos e irmãs aí de várias partes do mundo que faz assim, lá na pátria? Mas por causa do Corinthians, vou perder o meu timão e vai lá e ensinar, mas mas a influência de Resquícios fortes, resquícios. Nós estamos sempre fazendo resquícios, a gente está sempre pegando as reminiscências nossas e jogando para fora. Isso é um processo contínuo. Tá? A gente tem essa mania, né? Não, lá fora, no Oriente, também. Briga de família que acontece. Isso, e é o que eu vou falar aqui, ó. Tribo, né? Não podia se casar fora da tribo. Tribo. Família. Não se podia casar fora da família. O indivíduo era o que pensava por último, ele era o menor dos menores. E dentro desse menor dos menores ainda tinha uma questão de homem em primeiro, criança em segundo, animal em terceiro. Mulher e último. E a mulher em último. Era assim. Nós éramos assim, certo? Então, essa era a escala de importância, certo? O mais importante é a nação, o menos importante é o indivíduo. Regra do espírito de raça, regra da religião de raça. Nossa, mas por que era feito assim? Vamos ver por que era feito assim, tá? A família, então, devia permanecer intacta, né? Dá para perceber, então, que a família ali era o núcleo para se manter a união da tribo e obviamente, a união da nação. Né? Era a célula, era o núcleo não era o indivíduo, era a família. Né? Se o marido, tanto é que se o marido morresse, né? Marido, e não houvesse sucessão que perpetuasse o seu nome, o irmão casava com a viúva. Sabemos disso? Aliás, não casava, desculpa, muda o nome, não casa, fecunda a viúva, certo? Né? O irmão lá fecundava a viúva, então ele teria o seguinte: tinha a esposa dele, a mulher, e tinha a outra que ele tinha que fazer o favor de fecundar, né? Certo? Tá ali, ó. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar vivos, a mulher do defunto não se casará fora com o estranho. Seu cunhado, a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Porém, se repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá com os anciãos, que eram aqueles homens de alto conhecimento, que era, né, tido como os líderes e tal, à porta da cidade e lhes dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer e interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, tirar-lhe-á a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto. Olha só o poder da mulher, hein? Certo? Naquela época, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de seu irmão, e a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. E tenho dito. Certo? Então, se vocês veem Deuteronômio, esse aqui, Deuteronômio, tem bastante. O Deuteronômio aqui é um livro da Bíblia que te dá todas as regras, todas as leis. Tem umas coisas assim que você hoje lendo, você vai acabar dando risada, entendeu? Putz, né? Agora, todos nós passamos por isso aqui, gente. Né? Se não lá em Israel, mas em qualquer outra parte do mundo, né? Porque não era só Israel que tinha, né? Os índios mesmo até hoje são assim, tá? Eu fui uma vez lá para Manaus, né? Quando você passou ir lá, Manaus não, fui para Pitinga, 300 quilômetros assim de Manaus. E lá tinha, o negócio lá era dentro de uma tribo, uma reserva indígena. E aí tinha um perigo danado. Por que o perigo? Porque se você, sei lá, fosse lá se aproximar das pessoas lá, né? E o cacique gostasse de você, ele te oferecia a mulher dele. E você tinha que fecundar a mulher dele. Certo? Então, a gente correr dos caciques. Ninguém queria ficar com ele não podia ofender. Não podia nem fazer de conta que nem estava olhando. Eles passavam assim e a gente continuava trabalhando. Agora, estou falando agora, não estou falando daquela época, né? Então, em muitos lugares existem essas coisas, tá? Okay? Mas lá era um método de evolução e necessário por causa do espírito de raça e por causa das condições que nós tínhamos. Naquela época, aprender as lições que nós precisávamos. Se eu não aceitar lá no xingo, se eu não aceitar. É ofensa. É ofensa pessoal e, no caso, o que acontece? Você tem que ser retirado do lugar e trazido para cá, porque
você corre perigo de morte. Hoje é assim, hein? Em várias tribos. Não, e se aceitar, quando chegar em casa, você morre. São costumes, você tem que obedecer. Está lá. Né? Isso acontece em vários lugares, gente. Isso não é só aqui no Brasil, não. Viu? Em vários lugares. São irmãos que estão ainda, né? São reminiscentes da época Atlântica. São irmãos nossos que estão aprendendo coisas lá ainda, né? Bom, então, outra coisa, a endogamia era obrigatória. Essa aqui é a endogamia, né? Tem que casar dentro da família. Irmão com irmã, irmão, tio, primo com prima. É um tal de casamento lá que é uma beleza, né? Casar fora da família é uma coisa horrorosa, certo? Você era excomungado, certo? Tal. É daí que nasceu aquela história do sangue, lembra da história do sangue? Quer casar? Quer? Vamos misturar o sangue aqui. Se os dois morrerem, se ferrou, né? Para casar, não é assim? Sai daqui, ó. Na era medieval tinha muito disso. Foi? Os senhores feudais eram Tinha, muito... os Highlanders da Escócia, isso era comum, entre os ciganos, os ingleses. Eles não saíam fora do clã, né? Exato, mas era necessário. Naquela época era método, era necessário, entendeu? Então, E os mormons não é fundado nessa filosofia? Oi? Os mormons não é fundado nessa filosofia? Não, os mormons eles... Não tem. A questão dos mormons é que tem uma regrinha lá que agora está abolida por causa da Constituição, em que o homem tem o direito tinha o direito, né? Por causa da Constituição não tem mais. De ter quantas mulheres ele pudesse custear. Tem que provar para a igreja que ele pode manter financeiramente. Aí, se você provar que você tinha 10, você pode ter 10 mulheres. Mas isso foi abolido nos Estados Unidos, né? Por causa da força da Constituição. Os ciganos eram. Abolido oficialmente. Tá? Oficialmente. Tá? Oficialmente. Se aqui está cheio, né? A gente vê por aí cheio de amantes, né? Homem que tem amantes, ou mulher que tem amantes, né? Imagina então se você fala desse nome da religião, né? Mas só que é só o homem, tá lá, o mulher não pode, tá ok? Oi. Era para manter os bens? Hã? Era para manter os bens? Aqui? Não, eu vou mostrar, estou guardando no slide legalzinho, para mostrar para vocês por que de tudo isso. Qual o motivo, qual a causa de ter que ter todo esse seremeleque aqui que a gente hoje, né, quando a gente lê, a gente sente, nossa, vamos ter um motivo para isso, tá? Ok, me diz uma coisa, por favor. Tem uma denominação que cobre a cara as mulheres. Não pode falar o nome dela. E se eu não passar para a denominação deles, eu não posso casar com uma irmã daquela. Isso tem bastante. Descobrir a cara dela. Isso tem bastante. Isso tem muito disso. E tem muito na igreja católica também, tem muito na igreja protestante também, viu? Pensa que é só essas religiões e coisas, não. Tem muito ainda por aí que, se você, em cidade pequena, né? Que você chega e namora uma menina, ou o menino namora uma menina da religião, o padre chega e fala assim, ó, bacana, mas você tem que trazer a pessoa vindo pra cá. Tem muito ainda disso. Tem muito, gente. Não é? Pensa que não acabou isso não. Tem várias religiões, tem sim. Não vamos ser hipócritas assim, achando que não tem, porque tem sim. Né? Negócio de religião, sim, tem bastante, tá? Bom, obrigação imposta pelos espíritos de raça. Então, o espírito de raça é que impunha isso, né? Agora, por que acontecia isso? Porque o espírito de raça, para eles atuarem em cima daquela raça, daquela tribo, daquela nação, eles usam o sangue comum entre os membros, através do sangue, através do... Quando eu respiro, certo? Né? O ar que vem, o oxigênio, combina lá, o ferro, oxigenação, aquela coisa toda, né? E é a maneira como o espírito de raça interna na gente. Então nós éramos quase que, entre aspas, vamos dizer, parcialmente possuídos pelo espírito de raça. Né? Então a forma de pensar era uma forma de pensar na raça, e esse olhar de pensar em que você é minha irmã porque você está na minha raça e você não é porque você é da raça tal, quem fazia todo esse esquema era o sangue comum que eu tinha com ela, porque o espírito de raça era comum. Então o espírito de raça entre nós dois aqui era um, o espírito de raça dela era outro. Então ela não serve para mim e ela serve para mim. E aí, às vezes a gente brigava e quebrava o pau e sobrava um. Ou esse aqui ficava escravo para esse aqui, né? Certo? E quando ele passava escravo para esse aqui, você não podia casar com escravo. Só que a gente era sacana pra caramba, não casava, mas fazia aquilo no escravo. Aí deu aquela coisa toda lá, as tribos perdidas, né, que a gente chama, certo? Essa é outra palestra. Mas aqui, ó. Então, os espíritos de raça, eles trabalhavam na realidade de sangue comum entre os membros da nação, da tribo e da família. Por isso, de tudo aquilo lá que eu falei para vocês, da endogamia, não sei o quê, para garantir esse sangue comum,
né, do mesmo tipo, da mesma densidade, etc. e tal, e que o espírito de raça pudesse dominar aquela raça. Acontece hoje parecido com criança. Lembra a criança quando tem glândula timo aqui? Ela não tem glândula timo grandona no início? Lembra quem leu aquele livrinho? Astrologias e glândulas endócrinas, ou o Mistério das Glândulas Endócrinas, os dois livrinhos escritos pela Augusta Focendo, que tem na Rosa Cruz, lá está explicando, né, que a glândula timo, quando a gente é criança, ela é bem grandona, não é? E aí a criança, ela não se vê separada, ela se vê parte da mãe, né? Ela é parte da mãe, né? Ela não fala, antes de eu falar, meu nome é Carlos, eu falo, eu sou filho da mamãe, filhinho da mamãe. Então, né, eu relaciono muito com a mãe, por causa da glândula timo. Aí aos poucos, conforme o sangue da mãe, que está aqui na glândula timo, ele vai sendo trocado, porque a medula óssea, como minha, começa a fabricar o meu sangue, essa identidade vai acabando, até a gente se tornar indivíduo. Imagina isso acontecendo numa tribo, numa nação inteira, um povão lá de 200 mil, 300 mil, 400 mil pessoas. Trabalho bastante com o espírito de raça, né? Mas necessário. Então, por isso que era feito tudo aquilo lá, para garantir esse sangue comum, tá? Quanto mais pura a genealogia, no caso do sangue comum, cada vez mais, maior era o poder do espírito de raça. E, portanto, mais fortes os laços que ligavam o indivíduo àquela nação, tribo e família. Por que isso? Porque a raça, enquanto nós como raça naquela época, a raça A tinha uma quantidade de lições a aprender diferente da raça B. E se a raça A fosse teimosa e não aprendesse, e nós somos teimosos, e nós somos curiosos, e a gente gosta de não fazer aquilo que a gente deve fazer, pela religião de raça, a raça B atacava a raça A. O espírito de raça B conversava com A e falava assim, o espírito de raça da raça A fala assim, espírito de raça da raça B, vem me atacar aqui porque esses caras aqui não estão conseguindo fazer o que eu quero fazer. Aí o espírito de raça da raça B mandava atacar a raça A e a raça A era escravizada pela raça B. Ou seja, aquilo que a raça A não quis aprender pelo amor, iria aprender pela dor, através de séculos e séculos de escravidão. Se você estudar em qualquer livro de história, mesmo no Antigo Testamento, você vê a briga, né? Sermonitas com lemonitas, fenícios com não sei o quê, briga doidada, tudo espírito de raça. Certo? Por isso que tinha as guerras? Por isso que tinha as guerras. E por isso que tem resquícios de guerras em alguns irmãos e irmãs que a gente vê por aí, que significam como raça. Está vendo o que está acontecendo na Nigéria? Você viu o que está acontecendo na Nigéria? Né? Sequestrar as crianças, claro que não querem se converter, então, aquilo lá é raça, isso de raça. Tá? Mas naquela época era um método de evolução de toda a onda de vida humana, porque era necessário fazer isso. Para quê? Para que nós utilizássemos o pensamento, a razão, de uma maneira muito mais construtiva do que só a força física. Certo? Porque antigamente, antes da mente, a gente usava só a força física, só na base da briga. Aí a razão veio para refrear. Nessa transição, houve a necessidade de ser extremamente rígido e extremamente forte, né? Uma presença forte de fora para dentro, tá? Sempre o espírito de raça, ok? Agora, qual a importância do sangue comum entre as pessoas? Olha o que acontecia na época, né? A mesma corrente de sangue fluía sem mescla, fluía de várias gerações, né? Então, o sangue era o mesmo, certo? O formato do sangue, a densidade do sangue era o mesmo, endogamia, né? Então, o mesmo tipo de sangue, tá? As mesmas imagens mentais eram formadas, certo? Por quê? Quem é que me leva a imagem mental de tudo que eu estou vendo aqui? Até o meu átomo semente do corpo deles aqui. O sangue. Se o sangue é o mesmo, as imagens mentais continuam sendo as mesmas. De pai para filho, de filho para neto, etc. e tal, né? Então, dos avós dos pais, reproduzidos os filhos, netos, bisnetos, etc. e tal. Ou seja, consequências dessa contínua transmissão de imagens mentais, né? De tataravós para bisavós, para vasavós, para pais, para filhos, para netos, etc. e tal. O filho, uma continuação de uma longa linha de antecessores que vivem nele. Então ele olha aquilo ali, quadros muito claros, como que aqueles antecessores ainda viviam, porque está claro para ele como viviam. Não está vendo mais com os olhos físicos, mas tem certeza que existe. Como, por exemplo, muitos de nós
né? A gente, com os olhos físicos, tem muita gente que a gente não vê, mas a gente tem certeza que existe. Não é verdade? Por exemplo, se não tivesse a televisão, o acesso à televisão, e falassem que o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, você ia falar que não era, mesmo que você nunca tinha visto? Se você tem conhecimento que ele é, viu lá jornal, viu em revistas, viu em tudo, ou viu em filmes. Não, ele é assim, eu vi aqui, parecido com isso, tá? Outro, ver todos os acontecimentos da vida passadas da família como se ele estivesse presente, né? Como se a gente sempre estivesse presente naquelas imagens que nós estamos vendo. Quando a gente sonha, não parece que a gente está presente? E a gente não está presente. Quantas vezes você sonha alguma coisa que é muito agradável, e a hora que você acorda, você fala, nossa, ainda bem que era sonho. Mas até então você jurava que era... Tanto é que quando você se pega sonhando, falando, putz, agora perdi um braço, caramba, vou ter que ver sem braço, e fica aquele negócio lá, já pensa, né, quando eu acordar, que eu vou fazer sem braço. Aí quando você acorda, seu braço está aqui, você fala, putz, era sonho, ainda bem. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? Nesse caso, Carlos, era mais difícil a evolução, então? Era mais lenta. Lenta, porque você tinha que evoluir junto com a tribo, junto com a nação. Então era muito mais. Enquanto a nação toda não evoluía, você não dava nenhum passo. Era bem mais lenta, entendeu? Porque você ia efeito manada, né? Você vai efeito manada, né? Isso aí é o DNA da genealogia? Hã? DNA da genealogia? Continuava. Não, esse aí, essa resposta é o DNA de hoje. Dá para saber Tá. de que raça eu... Através do acesso à memória? Da natureza. Não, da natureza, mas a sua memória da família. Seu hábito. Tá? E a terceira consequência, ó, olha que consequência legal. Não se reconhece como indivíduo separado. Isso você vê muito no Velho Testamento, né? Ele não é Davi, mas é filho de Abraão. Ele não é José, mas é filho de Davi. Lembra disso? Ele não é John, ele é Johnson, filho de John. Não é assim? Né? Aliás, essa questão do som no final dos nomes em inglês advém dos Highlanders escoceses, que tinha essa mania até coisa passada, até 1800 mais ou menos tinha esse problema. Os Highlanders eram aquelas terras que ficam acima da Escócia, né? Onde eles tinham a terceira divisão, né? Por causa desse costume de filhos, etc. E tal. Isso é, os povos nórdicos também tinham, né? Então, na Noruega, na Suécia também, é comum o último nome ser descendência de filho ou de filha, né? Mary daughter, filha de Maria. É bastante isso, tá? É só um resquício desse tipo. Só que naquele época lá era realmente isso mesmo. Não, eu não sou Davi, eu sou filho de Abraão. Porque Abraão está vivo, eu estou vendo Abraão. Entendeu? Eu sou filho, eu sou mais do que o Davi. Eu sou o filho do Abraão. Lembra no Novo Testamento a briga que dava entre Cristo Jesus com os judeus lá? Ah, nós somos filhos de Abraão. Sim, você é filho de Abraão, mas é filho de Deus também. Também é seu filho. Não, você não é, só eu. Aquelas coisas todas. O próprio Evangelho, Jesus é descrito como filho da casa de Davi. Isso, filho da casa de Davi. Já não é mais filho de Davi. Certo? Começa a criar outro contexto, né? Cristo Jesus, com o cristianismo, quebrou tudo isso daqui, ó. Ele quebrou tudo isso. Né? Certo? Por isso que minha família só casou e se envolveu, se mesclou com os móveis, porque eles mandaram puxar. Aí aceitaram, hoje estão casando, né? Lá, lutar. Estão tudo podendo lutar. Exatamente. Tá? Então, tá aí, né? Ou seja, né? E essas condições, então, eram apropriadas naquela época, de maneira que a gente achava que nós estávamos presentes sempre nos acontecimentos antepassados, porque os quadros eram repetidos na minha cabeça. Então, eu falava assim, então Davi falou aquilo lá, você também tinha, Davi falou aquilo lá. O Davi, você viu lá, tem um problema aqui. Então, o Davi resolveu aquilo lá, meu avô Davi resolveu, então vou resolver. Você viu como o Davi é sábio? Para mim e para você, o Davi está vivo, está aqui, estou conversando com você, você está com as mesmas imagens que eu estou. Né? Mas por que eu não vejo Davi? Porque Davi está muito longe, ele está em outro lugar. Agora sou escravo, mas Davi está lá. Davi não foi escravizado. O Davi já tinha desencarnado há muito tempo. Né? Interessante isso. Isso, gente, é um resquício muito grande em várias situações nossas. Tem muitos de nós que
perde muito tempo na vida porque ela é tão impressionada pela vida de um avô, de uma mãe, de um pai, que a pessoa vive em função desses quadros de pai, de mãe. Hoje isso é dito como desvio de conduta, né? Isso é tratado na psicologia, tratado na psiquiatria, não é? Mas acontece. Hoje é desvio. Na época era método. Olha que interessante, né? Bom, olha que interessante aqui. Agora uma explicaçãozinha legal de como é que isso se processava no nosso corpo e como isso se processa se a gente deixar acontecer. O cérebro e o sistema nervoso, está aqui, né? O cérebro e o sistema nervoso, eles, dentre as funções que ele faz, vou destacar duas interessantes aqui. São os receptores das cenas do mundo externo, né? O cérebro, através dos nossos órgãos, visão, audição, paladar, olfato, tato, né? E através dos quais nós colocamos nossas imagens mentais em ação no mundo físico, né? Então, quando eu bato aqui com a mão, ó, na verdade, né, eu estou usando todo o sistema de cérebro nervoso espinhal para fazer o sistema nervoso para fazer esse ato aqui, certo? Esses dois órgãos, o cérebro e esse sistema, né, o órgão cérebro e o sistema nervoso, eles são as mais elevadas expressões do nosso corpo de desejos. Então, isso na Rosa Cruz chama de assento, com 2 S, tá? Então, ele é o assento do corpo de desejos. É o meio, é o link, é a interface, é o jeito, se você falar assim, como é que eu vejo o meu corpo de desejos a partir da região química do mundo físico? Porque para eu ver o meu corpo de desejos como ele é, eu tenho que desenvolver a visão do mundo do desejo, certo? Se eu não tiver a visão do mundo do desejo, eu só consigo olhá-lo através desse assento. Então, o cérebro e o sistema nervoso é o meu corpo de desejos, visto a partir da região química do mundo físico. Tá ok? A gente chama de assento, tá? As mais elevadas expressões, a partir da região química. Então, e o mundo do desejo é a especialidade dos espíritos de raça, dos arcanjos. Então, vocês vejam aqui a forte correlação dos espíritos de raça com o nosso corpo de desejos, atuando no nosso cérebro e sistema nervoso, certo? Então, os espíritos de raça são especialistas em desejo, não sabem construir um corpo denso formado de materiais da região química, mas sabem atuar através do desejo pelas elevadas expressões do corpo de desejo, que é o cérebro e o sistema nervoso. Só que ele tem que ter um meio, um instrumento para fazer isso. Vamos ver que instrumento que é. Por outro lado, você tem o sangue aqui, certo? Está lá o sangue correndo, certo? O sangue nosso, tá? O sangue, dentre todas as funções, vou destacar 2 aqui. Transporta o material para formar imagens mentais, e as memórias estão muito relacionadas com o sangue, lembra disso? A partir do ar que eu respiro, através dos pulmões, né? O sangue leva uma imagem até o ápice do meu átomo semente do meu corpo denso que está aqui, cheio de éter refletor, e em cima disso que eu começo a construir as minhas memórias. Certo? Assim que eu consigo captar, inclusive, todas as cenas daqui. Inconscientemente, graças a Deus. Senão a gente ia escolher o que a gente queria captar e o que não queria, né? E quem recebe sangue, recebe essa energia também? Não. Pessoas, as imagens aí? Não, isso é interessante, a pergunta sua é interessante. Quando o sangue está dentro de nós, o sangue é um gás. O sangue não é líquido. Ele passa a ser líquido quando ele entra em contato com o mundo externo, com as condições externas. Quando eu recebo um sangue de realidade, eu não estou recebendo o sangue, eu estou recebendo os componentes do sangue para reconstruir uma parte que eu preciso aqui. Tanto é que está comprovado pela ciência, né, que assim que quando eu recebo o sangue e começo a me recuperar, a primeira coisa que eu faço é expulsar aquele sangue do meu corpo. Não é isso? Então é expulso. Não é isso? É assim que o pessoal fala? Eu troco. Porque a minha medula óssea começa a fabricar o sangue e eu começo a substituir aquelas hemácias, aqueles componentes por parte do mundo. Entendeu? Carlos, e no caso do transplante de coração, já tomando esse link aí, como que fica o átomo semente? Então, o átomo semente do corpo denso, ele não está no ápice do ventrículo esquerdo. Ele está na posição relativa do ápice do ventrículo esquerdo. E ele é formado muito mais por éter do que por material químico. Entendeu? Então, quando eu substituo o coração, eu estou substituindo a parte química dele. Na verdade, pode substituir até não pelo coração, mas como estão fazendo hoje, né? Por um coração artificial. É, plástico. Entendeu? Por isso. Bom, então vem o sangue aqui, tá? Olha que interessante a ligação que eu falei para vocês. O sangue é que alimenta e transporta, né? Cérebro e sistema nervoso, ele tem que ser irrigado por sangue. Se não for irrigado por sangue, não funciona.
Não é verdade? Olha a ligação aqui. Então, o espírito de raça, atuando no cérebro do sistema nervoso, que é municiado pelo sangue, consegue, né, ter controle sobre o espírito virginal que está encorpado nesses corpos. Né? A maneira como se identifica com o espírito de raça. Você, na verdade, obedece ao espírito de raça pelo fato dele estar adentrado ao seu corpo, ajudando você a como funcionar isso. Olha que interessante aqui. Como é relacionado isso com memória? Olha que legal. O sangue, ele é a mais elevada expressão do corpo vital. Então, eu vejo, se eu quiser ver meu corpo vital, eu tenho que desenvolver a visão etérica. Se eu não tiver a visão etérica, eu não vejo meu corpo vital, certo? Ok? Não adianta tentar que não se vê. Eu vou fazer jogo de luz e sombra, não é corpo vital, que negócio não, certo? Agora, se eu quiser ver o corpo vital a partir da região química do mundo físico, eu o vejo no sangue, porque o sangue é a mais elevada expressão do corpo vital. Então, do ponto de vista químico, o meu corpo vital é o sangue, onde está o assento, certo? O corpo vital, ele é formado por materiais da região etérica do mundo físico, pelos éteres. Pasme, a região etérica do mundo físico é a contraparte inferior do mundo espírito de vida. Ou seja, o mundo espírito de vida é a contraparte superior da região etérica do mundo físico. Eu, para formar um corpo vital, eu tenho meu veículo espírito de vida. E o meu veículo espírito de vida é que nutre, é que mantém o meu corpo vital. Cada um de vocês tem, né? Certo? Então, os meus corpos são mantidos por mim enquanto egos. Enquanto ego, eu tenho 3 veículos: espírito humano, espírito de vida e espírito divino. Né? Então, o espírito de vida é que me ajuda a manter o meu corpo vital. Certo? Eu vitalizo o meu corpo vital pelo espírito de vida. Ela também vitaliza dela, ele vitaliza dele, e assim sucessivamente. A mesma coisa em relação ao meu corpo de desejos com o meu veículo espírito humano, e a mesma coisa no meu corpo denso com relação ao meu espírito divino. Porque quem manda aqui nesses corpitos, até por contrário, sou eu, o ego, o espírito. Certo? Você é um espírito, você é espírito, ok? Então, no mundo espírito de vida está localizado a memória da natureza. O que é a memória da natureza? O que é a memória da natureza? Já falamos de 3 memórias, agora tem mais uma. O que é a memória da natureza? Onde está guardado todos os acontecimentos. Todos os acontecimentos de todas as ondas de vida, inclusive das ondas de vida que não começaram o seu grande dia, essa evolução de manifestação, ou seja, de todas as ondas de vida, de anjos, arcanjos, senhores da mente, senhores da individualidade, senhores da sabedoria, querubins, serafins, terafins e cheufins, nossa Senhora, todo mundo que trabalhou até agora, né, nesse grande de manifestação, todos os acontecimentos de tudo que foi feito para aqui na natureza, né? Que é a grande sabedoria, que é a busca de qualquer ser humano, comer do fruto da árvore da vida. Comer o fruto da árvore da vida é você ter acesso a essa maravilhosa memória. E se você tem acesso a essa maravilhosa memória, você tem a solução de todo e qualquer problema que existe. Porque você tem acesso a tudo que todas essas ondas de vida fizeram, até agora. Viu que maravilhoso? Como é que vamos ter acesso a essa memória de natureza? Eu quero saber. Certo? Mas olha que lindo, maravilhoso isso, né? E isso tem que ser lá mesmo, né? Porque o mundo espírito de vida, ele é o primeiro mundo de baixo para cima, onde cessa toda a separatividade. É o mundo da fraternidade universal. Olha que esse mundo é tão lindo, gente, que é um mundo onde o Cristo, como arcanjo, vive no seu cotidiano, no seu dia a dia. E nós temos um veículo desse mundo, que é o veículo do espírito de vida. A gente não tem um corpo de espírito de vida. Quando tiver um corpo de espírito de vida, a gente pode funcionar perfeitamente como funcionamos aqui na região química. E todo esse trabalho que se faz na escola esotérica é para chegar nesse ponto. Que, se Deus quiser, chegaremos lá. Todos nós. A não ser que estejamos atrasados, né? Mas, beleza, né? Olha que legal. Então, o sangue alimentado por aqui, você tem os arcanjos que, através do sistema nervoso,
e usando sangue para isso, tinha poder de mando sobre os espíritos virginais, sobre nós, né? Como conselheiros, como instrutores, como professores, etc. Né? E a gente, através desse processo, por causa do início lá da nossa evolução, a gente tinha acesso à memória da natureza, à parte que dizia justamente a questão das recordações dos nossos antecessores. Então, era como se, por causa desse processo incipiente que estava começando, esses antecessores vivessem na nossa consciência, como eu falei aqui, como se fosse natural. O fato de eu não vê-los fisicamente não quer dizer que não existia, porque era tão certo a imagem que não existe. Ninguém ali era um sistema que ninguém era maluco de chegar para o outro e falar assim, mas prova para mim que ele existe. Eu não vejo ele, porque todos estavam na mesma situação, no mesmo momento. Né? Tanto é que, se vocês forem ver na Bíblia, vocês veem isso aqui, depois que o Davi morreu de fato, morreu lá com seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, alguma coisa nesse sentido, né? Aqueles povos que brigavam, você não via lá que mataram Davi. Mataram Davi com 230 anos, 430 anos. O único lugar que tem a questão dessa idade é nessa passagem que eu falei para vocês. Porque realmente ele já tinha morrido fisicamente. Né? Ele vai morrer na consciência depois que todas aquelas experiências que Davi deixou tivessem sido absorvidas por aquela tribo, aquela nação. Então aí ele morreu porque as experiências já estavam tão trabalhadas pela epigênese de cada um deles que já não era mais de Davi. Era dessa próxima descendência que vinha. Entendeu? Bacana isso, né? Sim. Eu não quero o seu sangue. Eu não quero seu sangue, eu quero um sangue artificial. Quero não ficar feio igual a Naquela época não podia, né? Não, hoje. Hoje você pode. Hoje. Quer dizer que não tem nada a saber eu pegar a figura da pessoa. Hoje não, porque hoje o espírito de raça já não manda, né? Quem manda é o Cristo. E o Cristo, a primeira coisa que fez foi a miscigenação das raças, para acabar com essa necessidade do espírito de raça ter acesso a isso. Mas para nós era muito mais cômodo o espírito de raça fazer isso. Se desse errado, quem era o culpa se desse errado? Deles. Não é nosso. Hoje não, se der errado, o problema é nosso. Né? Individualidade. Conclusão. Isso que eu falei lá atrás, né, que está ali, né, eu resumi, os chamados patriarcas, eles não alcançaram pessoalmente essas grandes idades. Né? Na realidade, depois do indicado, os descendentes, né, não pensaram mais em si como sendo Adão, Matusalém, pois todas as lições que os descendentes tinham aprendido já tinham sido aprendidas. Porque sempre foram modificadas pela epigênese. A epigênese, que essa capacidade de fazer uma coisa original, é nossa desde o período de Saturno. Por isso que muitos de nós atrasamos ou não. Porque nós executamos essa epigênese de lá. É uma capacidade nata de um espírito virginal criado por Deus. Como é, por exemplo, o respeito ao livre-arbítrio, né? O acesso àquela memória da natureza, quando eu tinha aprendido as lições, foi interrompido. E por isso dizem que eles morreram. Então o fato de eles morrerem não é que depois de toda aquela idade que está mostrada aqui, aquela nação, aquela tribo, aquela região, aquelas pessoas já tinham aprendido tudo o que ele deixou. Aquelas imagens já não eram de Davi, já eram dos descendentes que estavam aparecendo. Entendeu? Ok? Bom, agora eu vou dar duas condições diferentes, dois slides, para você depois trabalhar em casa, porque senão a palestra termina, né? Mas tem uma outra condição que é interessante, que é a questão da educação na nossa evolução. A educação na nossa evolução ela é desenvolvida em 4 etapas, tá? Primeira etapa, age sobre nós de fora enquanto permanecemos inconscientes. Isso aconteceu até a época Atlântica, certo? Primeira e segunda parte da época Atlântica foi assim nossa educação. Depois somos colocados sob direção dos mensageiros divinos e reis, a quem vemos e cujas ordens vamos obedecer. Isso atingiu o seu máximo na terceira parte da época Atlântica. Depois somos ensinados a reverenciar as ordens de um Deus a quem não vemos. Isso começou com o cristianismo, que nós chamamos de cristianismo popular, Cristo, certo? E depois aprendemos a nos levar sobre toda a ordem, a nos converter em uma lei em nós mesmos. Isso chama-se de cristianismo esotérico. Essa aqui é um exemplo de condições diferentes para vocês exercitarem em casa, pegando lá o Velho Testamento
e colocando e o conceito rosáculo do cosmos e fazendo a checagem, tá? Outra condição diferente dessa que a gente tem hoje aqui é essa aqui, ó, que é a questão de quando nós estávamos atravessando na área de Touro, especificamente. Então, a gente estava com foco na busca por acumular bens materiais, né? O objetivo era conquistar a região química do mundo físico. Nós tínhamos um foco em trabalhar na terra, esperar dela o melhor em alimentação, né? Então a gente entendia Deus como um dador de coisas, certo? Hoje não é assim mais, né? Terceira condição diferente de hoje, havia uma casta, né, que servia como sacerdotes dos templos. O que mais famoso nós temos na Bíblia são os levitas, mas tinha os brahmanes, tinha os druidas, e todas as tribos sempre tinham aqueles que eram os reservados para serem sacerdotes, né? Curandeiros, sacerdotes, é uma coisa nesse sentido. Começamos a buscar o oculto, né? O que não se via com os olhos físicos, tudo isso lá na área de Touro, tá? Por meio de sacerdotes, via sacrifício das melhores posses, né? E aí, obviamente, alguns de nós, logicamente, sabiamente, naquela época, achando que era sábio, né? Praticava a magia negra, o seu desenvolvimento negativo, muito mais do que hoje, certo? Essa aqui é outro conjunto de condições para vocês trabalharem em casa lá, com o conceito de um lado e a Bíblia do outro, tá ok? E agora vamos tomar um café lá e comer alguma coisa para depois fazer uma prática de consolidação. Eu vou ler um negócio chamado Tirinhas do Coração. Muito legal. Se você não sabe a resposta, o estoque de ajuda nos seus lados. Chegou o reforço. Agora podem ter a resposta ou ajuda onde iria. Vou começar a falar igual a semana passada, o mês passado, até que o colega aí falou assim: você não sabe mais falar, você está atrapalhando. Lembra? Mês passado eu comecei a falar, a pessoa falou assim: pô, deixa eu fazer aqui. Mais 2 minutinhos, tá? Para vocês pegarem. Eu quero que vocês peguem não só a resposta, eu quero que vocês peguem o jeitão que foi feito.